Nós somos humanos e temos pelo menos 3 dimensões, né? A física, o corpo, a mente e o espírito. E se a gente quer ser feliz, ou se a gente quer ter uma vida de evolução, de superação, a gente tem que dar conta dessas 3 dimensões de uma forma bacaninha. E eu não falei de espiritualidade como religião, nada a ver. Espiritualidade nessa questão de você ter um propósito de vida, saber por que você está aqui e como executar essa tarefa de evoluir. Evoluir como ser humano, evoluir como pessoa e evoluir numa dimensão que a gente possa dar o nosso melhor para as pessoas. E é por isso que eu trouxe esse tema, né? A gente acompanha as redes sociais e a fulaninha coloca lá, eu estou depressivo. E aí começa o tema do nosso segundo encontro, uns caem de pau, outros vão e protegem. Não, tem sempre gente para dizer coisas máximas do tipo, depressão é coisa de rico, falta-lhe um tanque para lavar de roupas, pessoas que falam, você não está deprimido porque senão você estaria numa cama, jogado. Então, assim, essas distorções do que as pessoas julgam ser depressão, né? E aí eu trouxe algumas coisas. Por exemplo, assim, que me preocupa é todo mundo achar que tem um pouco de médico, de terapeuta. E escuta, realmente existe na neurociência, e você pode explicar isso melhor até, sobre essa relação do esporte com a depressão. Mas é muito importante as pessoas entenderem que quando você está com depressão, essa coisa de vai procurar um esporte. Você não tem força para levantar de uma cama, às vezes você só está tendo força para ir para o trabalho, voltar porque você precisa. E aí vezes você está indo, mas nem tem tanta força, é um senso de responsabilidade. É o senso de responsabilidade que faz as pessoas irem. E aí fala assim, o esporte, você precisa ir para o esporte. E eu me preocupo muito com isso. O mesmo eu falo quando o paciente chega e fala assim, começa a terapia, ele é ótimo. Eu me preocupo muito com isso, porque tem pacientes que chegam num grau tão grande que ele primeiro precisa de um outro tipo de tratamento e depois sim, porque como que você já está mal e entrar com a dor? O que você está falando, Alex, é o seguinte, que tem pessoas que estão num grau de depressão tão grande que elas têm que ser primeiro tratadas para sair do subsolo, que eu digo, para voltar ao solo, para depois começar a fazer as coisas que vão ajudar sim, que ela não deprima outra vez. Exato. Mas você pedir alguém para fazer exercício físico para tratar uma depressão, é como você pedir uma pessoa que está com pneumonia para correr na praia de manhã. Quer dizer, não dá. As pessoas têm que entender que depressão, ela altera muito o físico, né? O corpo como um todo. Tanto é que altera o sono, altera o apetite, quer dizer, são marcações biológicas muito grandes. Altera também a mente, altera. Por quê? A mente dá conta dos pensamentos. Uma pessoa que está deprimida, ela pode estar fazendo milhões de coisas, mas o pensamento dela está absolutamente negativo. É sempre aquele pensamento, não vou dar conta, não vou conseguir, não vai acontecer nada de bom. Sempre que alguém se atrasa, aquela pessoa vai associar que foi assaltado, foi estuprado. Então são pensamentos, quem vive a depressão, independente de estar deitado numa cama ou não, tem uma maneira de pensar que é como se fosse um trem fantasma. Né? Só aparece pensamentos ruins e muito desconfortáveis. Você conseguiu quebrar um dos mitos, que é um pouco dessa coisa do exercício. Um outro mito que eu trago para você é a questão da depressão. Eu associo que quem é deprimido, você não está deprimido porque você está tomando banho, você sai de casa. E as pessoas associam muito que depressão é só quando você está no fim do... Não, isso é um mito totalmente errado, né? Antigamente se separava depressão em depressão inibida e depressão ansiosa, né? Hoje a gente sabe que não é isso. O fato de uma pessoa estar na cama não quer dizer que ela está mais grave do que aquela pessoa que está parecendo que está bem, mas os pensamentos dela estão absolutamente ruins. E tem um detalhe que bota isso totalmente abaixo, esse mito, que as pessoas que cometem suicídio que a partir de um estado de depressão, em geral são pessoas que não estão na cama. São pessoas que ainda têm uma energia para buscar
até essa maneira de escolher sair dessa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aquela visão do passado, de depressão, bota a pessoa na cama, a pessoa não fala, a pessoa não se comunica, não levanta. É muito raro esse quadro, é muito, muito raro. Eu diria que hoje a gente tem, antigamente se falava a síndrome de Cotard, que é uma depressão que a pessoa ela paralisa e ela tem uma sensação de que o corpo está apodrecendo. Isso é muito raro, eu vi uma única vez na minha vida e eu acho que a gente também, a depressão acompanha os tempos, né? Hoje as pessoas têm uma hiperatividade em termos de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a coisa do excesso de informação, o excesso de solicitação, até a síndrome do excesso de informação, né, que o Cury fala muito disso, que leva com que as pessoas deprimam, não mais daquela forma, mas muito mais na questão de exaustão mental. Então as pessoas estão sempre com aquela sensação, eu estou cansada, elas não têm mais aquele tesão para fazer as coisas que faziam. Isso é que caracteriza uma depressão, e não o fato da pessoa estar deitada e não se levantar. Tá. Uma coisa também que você coloca aqui, e a gente já começou a falar no início, é a questão da espiritualidade. A gente não está falando, é a fé. Não tem nada a ver com religião. Exatamente. Fiz questão de e como você vê isso num tratamento? Eu acho fundamental. Então, voltando aqui, a gente tem que pensar sempre que a depressão, você abalou 3 dimensões, né? O corpo, e aí aquela questão que você altera o funcionamento do corpo mesmo, a hora dele levantar, a insônia terminal, que é tão característica da depressão, a pessoa deita, dorme e entre 3 e 4 horas da manhã acorda como se estivesse sendo despertado. O apetite, tem pessoas que aumentam muito o apetite, tem pessoas que emagrecem barbaridades quando estão deprimidas. Então o que a gente tem que ver é que afetou o corpo, afetou a mente a gente dá conta da forma de pensar. Então essas pessoas começam a pensar sempre de uma forma negativa, de si, da sua autovisão e também do que está acontecendo em volta. E a dimensão espiritual. Eu costumo dizer que as pessoas falam assim, você para com isso, vai não sei aonde, exerce a sua fé, porque depressão você vai superar. Isso é um absurdo a gente falar. Assim, eu acho até que quem fala está querendo ajudar. Muitas vezes as pessoas estão querendo ajudar, mas só que existem ajudas que podem ser muito nocivas, porque a gente ignora certas coisas. Você dizer para uma pessoa que a depressão dela é só uma questão de fé, você está impedindo que ela entenda que uma pessoa, quando está deprimida, ela não consegue exercer a fé. Você está falando de empatia, né? Eu estou falando que as pessoas não se dão conta, né? Uma pessoa que fala assim, você não está deprimido porque você não está falando que vai se matar, você não está deprimido porque você não está numa cama. A depressão é muito mais que isso. Eu às vezes escuto, quando eu falei nessa questão do ser empático, é que às vezes eu seguro na mão da pessoa e falo assim, eu estou junto com você. Uhum. Eu imagino o quanto está difícil para você. E aí a pessoa para e fala assim, nossa, meu marido não pensa dessa forma, meus filhos, minha mãe. Quer dizer, quando você acolhe e mostra assim, imagina o quanto deve estar sendo difícil, essa pessoa parece assim, eu já escutei, né, falar assim, nossa, deixa de ser julgada, exato. Porque a culpa, por exemplo, todo deprimido se sente culpado de tudo. Porque é um tipo de pensamento, é a alteração mental que ocorre. O deprimido é culpado o tempo todo. Então quando alguém chega e fala, olha, você tem que reagir, você tem que fazer atividade física, você tem que exercer sua fé, ele fica muito pior. Porque é como se aquilo fosse uma impossibilidade dele se ajudar. E não é bem assim. Quando você tem uma depressão, você primeiro tem que tirar a pessoa daquela depressão aguda, para que ela possa então, numa terapia, render. Porque se você chega num estado de depressão tão grande, como é que você muda a maneira da pessoa pensar se ela está pensando obsessivamente e intrusivamente pensamentos ruins? Você não tem como trabalhar, né? Então assim, então vai para uma terapia resolver. Você não tem como trabalhar a maneira da pessoa pensar de outra forma. Porque ela está ali, o cérebro está num ciclo vicioso em remoer e pensar sempre coisas ruins. Falando nesse tema, depressão, e a gente aqui nesse bate-papo me recordou, eu nem pensava em fazer psicologia, nada disso,
E eu escutava muito da minha avó falando assim, fulano se suicidou, ele vai se ver com Deus, ele vai para o inferno. E isso ficou muito guardado na minha mente. E depois que eu fui para a faculdade, que eu fui entender o que é uma depressão, e o suicida, o respeito, às vezes eu gosto até de falar dos nossos colegas, que quando chega alguém no hospital, eu não quero atender, é uma frescura, tá tirando meu tempo. Eu acho que a gente tem que entender que a pessoa que pensou ou tentou tirar a vida, ela está muito doente. Né? E aí me volta essa história da minha avó. Até porque é instintivo. O nosso cérebro é uma máquina programada para sobreviver. Então, o suicídio é o contrário da essência do cérebro humano. O cérebro sempre vai tentar fazer com que você viva. Ele vai impedir o tempo todo. Por exemplo, se você tentar morrer por falta de respiração, não tem como. O cérebro não deixa, você vai respirar. Se você tentar, tem uma hora que volta a respirar. Porque é uma máquina de sobrevivência. Então, é tão absurdo se a gente pensar que uma pessoa, quando pensa em tirar a vida, ela está indo contrário ao funcionamento mais essencial da vida humana, que é sobreviver. Então, assim, as pessoas talvez não tenham conta, não se deem conta, mas ano passado a Organização Mundial de Saúde tirou o ano para falar sobre depressão, e uma das coisas que eles colocaram é que a cada 40 segundos uma pessoa se mata, 40 minutos uma pessoa se mata ao redor do mundo. Então é muito alto o índice, é muito mais alto do que a gente gostaria. E aí eu coloco a coisa da espiritualidade. O que está acontecendo? Porque nós estamos numa sociedade que nunca nós tivemos tanto acesso a bens materiais, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você hoje, quando bota uma cena de uma área muito desfavorecida economicamente na África, você vê uma criança com uma camiseta Nike, com o símbolo da Nike. Aí você fala, gente, mesmo dentro dessa miséria, ou você vai numa reserva indígena, você está lá e as pessoas estão vestindo grifes. É uma coisa impressionante. Muitos falsificados, ok, mas está vestindo grife. Então o que eu estou colocando é que nunca as sociedades tiveram tanto acesso a bens materiais, tá? Em todas as suas camadas. Mas também nunca nós tivemos tantos casos de suicídio, tantos casos de dependência de drogas, tantos casos de ansiedade. O que significa isso? Que alguma coisa está fora da ordem, né? Alguma coisa no nosso estilo de viver não é compatível com a nossa humanidade. Então, se a gente não começar a pensar que a espiritualidade é algo que faz com que a gente pense na vida, que a vida não é só isso aqui, ela transcende a materialidade e que estamos aqui não para sermos felizes, mas para evoluirmos. Se a gente não entender isso, fica muito difícil aceitar que desenvolver a espiritualidade também é uma maneira da gente tratar e se tratar. Não é só tratar a depressão, mas é dar oportunidade para que a depressão não se repita. Porque é aquilo que eu falei, um deprimido ele não tem condições de exercer sua espiritualidade. Mas quando ele sai da depressão, ele tem a obrigação de tentar se fazer entender essa transcendência que a vida humana tem que ter, porque senão fica tudo sem sentido. Se a gente for pensar na vida como ela a gente nasce carequinha, sem dente, a gente vive, aprende, vai aprendendo, e um belo dia a gente começa a perder os dentes de novo, a perder o cabelo, papapá, e morre, né? A vida humana, materialmente falando, não tem sentido. Então talvez o sentido da vida humana seja a gente dar sentido a ela. E aí está a nossa evolução. Então, assim, a minha espiritualidade não é se eu tenho uma religião, é se eu estou convencida de que eu estou aqui para dar o meu melhor e fazer o meu melhor.